gente! Hoje eu vou conversar com a Natália. A Natália mora numa cidade que eu não sei pronunciar o nome, é na Alemanha. Eu vou pedir para ela pronunciar o nome da cidade dela, mas eu vou conversar com ela para saber como que está sendo a vida lá na Alemanha, quais são os costumes de lá, o que foi mais estranho de quando ela começou a morar lá. Vamos conversar com ela para saber como que está sendo a vida lá na Alemanha. Oi, Natália. Oi, tudo bom? Tudo, e você? Tá me escutando bem? Tô te escutando. Uhum. Ah, então, legal. Primeiramente, queria te agradecer ter aceitado o convite aí de conversar um pouco como está sendo a sua vida aí na Alemanha. Aham, muita novidade. Né? E, e também explicar um pouquinho como que é esse meu projeto, que eu converso com mulheres brasileiras que estão morando fora do Brasil, para a gente ter uma visão que vai além da visão do turista, porque muitas vezes a gente visita um país, uma cidade, acaba se focando muito nos pontos turísticos e acaba esquecendo um pouco da vivência daquele lugar no meu ponto de vista acaba perdendo muito assim em termos de cultura, de aproveitar mais mesmo a cidade que a gente está visitando. E aí eu vi que você está Uhum. morando numa cidade aí na Alemanha que não é tão grande, não é tão conhecida. Eu falei, vou conversar com essa menina aí para saber o que que tá pegando por lá. Aqui eu tô numa cidade bem pequena, né? Assim, bem pequena não. Tem 200 mil habitantes, mas ela não é tão conhecida com os brasileiros, assim, né? Porque o brasileiro normalmente fica entre Berlim, Munique, Frankfurt, então fica basicamente, assim, tem Stuttgart também. Uhum. Mas a cidade aqui, por ser pequena, é fácil morar, é fácil achar moradia, é tudo muito perto, então tem essas facilidades, né? E como que E você foi parar aí? Por que você está morando nessa então, cidade? eu sou formada em engenharia química no Brasil, né? Eu Uhum. fiz pela UERJ, Tá. então eu estou fazendo mestrado aqui em engenharia química. Eu formei há um tempo atrás, eu formei em 2014, mas eu trabalhei e aí eu queria morar fora. Na verdade, o mestrado foi só um jeito de morar fora. Eu queria morar fora e aí um dos jeitos mais fáceis, né? Não é fácil porque você faz um mestrado, né? Mas é fazendo mestrado fora. Então, eu escolhi a Alemanha por vários motivos. Tinha opção de Itália, Espanha também, Uhum. mas a Alemanha tem uma economia muito forte, ainda mais em engenharia química, que é na minha área. E, depois que você termina o mestrado, a Alemanha. Você está me ouvindo bem? Eu não sei, Tô tá? escutando, tô escutando. Tá. Depois que você termina o mestrado, a Alemanha te dá opções de você ficar, assim, até procurando emprego. Não é tão difícil quanto Espanha e Itália. Eu pesquisei, falei com pessoas que tinham feito mestrado na Itália e na Espanha, e a reinserção, depois que você termina o mestrado, é complicado, assim, não só nesses países, mas que eram as minhas opções. E aí, no caso, a Alemanha acabou sendo a minha primeira opção. E a minha cidade, tem gente perguntando aqui, a minha cidade é Magdeburg. Ela fica. Magdeburg. Fica 2 horas, mais ou menos, de ônibus de Berlim. É no leste europeu, no leste alemão, né? No leste. Então, e fica a 1 hora e meia de Leipzig. Leipzig também é uma cidade conhecida, tipo, não muito pelos brasileiros, mas é uma cidade teoricamente grande, né, aqui da Alemanha. Uhum. E aí eu decidi, e aí entre as cidades alemães e tal, também tem o problema da língua. Eu vim sem falar alemão. Então, eu vim sem falar assim, eu só falava oi, tudo bem, Aham. desculpa, com licença, e só, entendeu? E eu Aham. quero, tipo assim, para pedir cerveja, etc. Então, o fato tem que ser o mestrado tinha que ser em inglês para mim, né? Então foi meio que um filtro. E também custo de vida. Porque, por exemplo, em Munique, um quarto individual, assim, que eu tô pagando aqui bem mais barato, tipo, chega a ser 600, 700 euros. Então, o fato do valor, né, do valor do custo de vida influenciou muito. Eu escolhi tanto essa cidade,
no leste da Alemanha. E o E- seu objetivo depois, quando você terminar o mestrado, é tentar se fixar por aí? Você quer, ou você pensa em voltar para o isso. Brasil e ter só É. essa experiência do mestrado mesmo? Não, então, na verdade, eu quero ter a opção de, se eu quiser ficar, ficar, entendeu? Entendi, Tipo, porque entendi. assim, óbvio que tem que ver a minha adaptação aqui, o alemão e etc. Uhum. Mas, assim, se eu quiser ficar, eu poder ficar. Então, em relação à Alemanha, é muito mais tranquilo do que outros países como Itália e Espanha, nesse caso. Até, assim, normalmente, até eu estava na época pesquisando, normalmente os países mais frios são os mais fáceis de ficar, tipo, Entendi. Noruega, Finlândia, Dinamarca. Então, esses países mais frios. Além, por exemplo, comparando com a Alemanha é um desses países frios Uhum. que requer o alemão, entendeu? Lá, tipo, por exemplo, Noruega, Finlândia, Suécia não requer tanto o como que é? A língua local do que o alemão. Realmente aqui na Alemanha você precisa do alemão, entendeu? Não é. Ó, estão falando que você abandonou a galera lá na Petrobras. É. Pois é, eu me demiti para vir para cá. No caso, aconteceu. Aconteceu, né? É assim que funciona a vida. Exatamente, foi. Tive que escolher fazer o quê, né? Foi exatamente. Eu saí da Petrobras e aí vim fazer mestrado. Vim voltar, e E o você pior tá é com que. visto. Ah, Não, eu tô com pode visto de falar. estudante. O pior foi que eu já, tipo, eu pedi demissão com 29 anos, eu tava, tipo, já trabalhando, então, assim, foi, tipo, voltar a ser estudante, voltar, tipo, saber. Saber voltar a, tipo, contar o dinheirinho certinho, sabe? Aham, Tipo, estudante que compra comida mais barata, entendeu? Então, tive que sei. voltar a ser estudante. Mas você trabalhava no Rio mesmo ou não? Trabalhava no Rio. Eu morava e trabalhava no Rio, tudo no Rio, sim. Tá. E E eu tô outra aqui na coisa, Alemanha faz 9 meses, se não me engano. Tipo, então você 9 meses. chegou aí na metade. Você chegou no verão, então. Não, eu cheguei em setembro. Tava no finalzinho do Setembro verão. é final do verão, mas, cara, aqui já tava meio inverno. Sim, tava o inverno do Rio, entendeu? O inverno, tipo, do Que aí Brasil, eles ainda assim. dá pra curtir, ir pra uma praça e pegar o solzinho que aparece, né? E isso deu. Tanto que na primeira semana que eu cheguei aqui, que foi a primeira semana de outubro, porque eu cheguei primeiro por Munique, Tá. porque eu queria ir para Oktoberfest. Uhum, Então eu cheguei na Oktoberfest, porque eu falei, já que eu estou indo para a Alemanha, claro. vou para a Oktoberfest, claro, né? Eu falei, o que Aham. está acontecendo lá em setembro? Então eu fui para a Oktoberfest primeiro. E aí lá eu lá eu fiz o quê? Não. Então, eu cheguei por lá e depois eu vim pra cá. E aí, quando eu cheguei Tá. aqui, ainda peguei uma semaninha de sol. Mas meados de outubro já começou a ficar frio. Tipo, pelo menos pra mim, né? Aham. Eu fiz uma viagem ano passado para a Alemanha e aí eu desci em Frankfurt, peguei um carro e depois devolvi o carro em Munique. Só Ah, que eu fiz a ótimo. rota romântica, sabe? Aham, sei, conheço. E Quer aí dizer, não fiz depois ainda. é bem legal. Tem umas cidadezinhas, depois se você quiser, a gente bate um papo sobre isso. Mas tem umas Aham. cidadezinhas que valem a pena, assim, tipo, separar e conhecer. São bem legais. Uhum. Eu passei por várias, teve umas que eu gostei mais e outras menos. Mas um dos lugares que eu mais gostei da Alemanha não tem nada a ver com a rota romântica, mas foi nessa viagem, que é o ponto Uhum. mais alto da Alemanha, que eu acho que é Zugspitze o nome. Fica no Aham. limite com a Suíça. Suíça. Uhum. E aí, no mesmo dia, eu subi nesse ponto mais alto, no teleférico, e peguei menos 2 graus. Era em maio, final de maio. E aí, no mesmo Caraca. dia, eu tinha que devolver o carro em Munique. Quando eu fui devolver o carro em Munique, tava quase 30 graus, assim. Falei, meu Deus, no mesmo país, no mesmo É o dia, mesmo eu tava país? usando roupa de neve e depois, tipo, tava andando de camiseta. Muito louco. É o mesmo país? Não, aqui tem isso também. Por exemplo, agora que tá começando o verão, por exemplo, hoje choveu, ontem choveu, mas ontem de manhã, eu até postei no Stories. De manhã tava um calor absurdo e depois caiu uma chuva, um temporal, que eu falei, gente, é assim, um dia tá muito Muda quente, muito outro dia tá rápido o tempo, frio, né? muda,
muito Tem alguém rápido. falando aqui, só eu quase me perdi no aeroporto de Frankfurt? Não, não foi só você. Eu já quase perdi um voo também, uma vez no aeroporto de Frankfurt. Eu ainda não cheguei por. Eu cheguei em Munique, eu acho que era eu acho que era 1 hora da manhã, cheia de Ah, mala de mudança, e o pessoal de Oktoberfest, todo mundo bêbado na rua. Nossa, nossa. foi o ó. Mas cheguei Aí você rápido. pegou o trem Cheguei. do aeroporto pra Peguei cidade? isso, peguei o que eles chamam de S-Bahn, né? E aí, nossa, tipo, eu tinha 3 malas e eu só tenho 2 mãos. Nossa, foi horrível. Mas pelo menos algumas pessoas me ajudaram, né? Tipo, Foi tranquilo, então. foi tranquilo. Mas o hostel tava, tipo, lotado de gente da Oktoberfest. Só gente E o bêbada. valor o valor da hospedagem em Munique, principalmente no Oktoberfest, vai lá pra cima, né? É muito caro mesmo. Munique já é uma cidade cara normalmente, então Uhum. na Oktoberfest é absurdo. E o engraçado é que os alemães mesmo, tipo, por Nem exemplo, curto. não, os alemães da Bavária curtem. Tipo assim, a Tá. Bavária é tipo, a É Oktoberfest o é sul da Alemanha, tradicional e né? tal. É, porque a Bavária é meio que eles se denominam uma parte autêntica da, tipo, eles não se meio que tem uma rivalidade entre Entendi. Bavária, o norte, o leste, o oeste, entendeu? Tipo, aqui dentro é Aham. meio segregado. E aí, lá eles, né, é tradição e tal. Mas Aham. aqui, por exemplo, o que eu falo, o Oktoberfest, ninguém, tipo, nunca fui, nem tenho Ninguém nem... vontade, não gosto. Ainda tem gente que, como que é, tem preconceito com cerveja da Bavária. Tipo, não, a cerveja aí é da Bavária, não gosto. Aí eu, tipo, pô, mas Entendi. é boa, sabe? Tipo, mas eles têm essa rivalidade entre eles, assim. Então Eu você fico desceu só. por Munique. Você Eu desceu desci por por Munique quando você Munique, veio do Brasil, você foi direto para Munique. E aí de Munique isso. você curtiu o Oktoberfest e aí depois já foi para sua cidade? Isso, aí eu peguei depois de, acho que, sei lá, eu passei acho que uma semana em Munique, uma amiga minha mora lá. E Hum, aí, mora perto, mora uma cidade perto, porque, óbvio, Munique é muito claro. cara para se morar, então. Aí eu peguei foram 7, quase 8 horas de voo, ó, de trem, De trem. lá do sul pra cá. Cara, foi um absurdo. E troca de plataforma, e desce, e perde trem, e pega trem rápido, pega trem. Nossa, mas E pior que E assim, em era meu alemão. começo. Não, era meu começo, cheguei, eu, tipo, não tava entendendo alemão, então. Tanto assim não, até hoje eu não, tipo, ainda é difícil. Mas eu tava super perdida nas plataformas e assim, o trem chega naquela hora, abre a porta, todo mundo entra e fecha a porta e vai embora. Teve Entendi. um trem que eu perdi que eu, tipo assim, eu cheguei na porta, apertei o botão pra porta abrir, quando eu apertei, o Você trem desceu. saiu. Aí, não, o trem eu já tava fechado, eu fui apertar pra abrir e o trem Aham. saiu. Aí eu comecei a falar, gente, o que que eu vou fazer agora? Tomara que alguém fale inglês, entendeu? Aí eu cheguei e falei, eu perdi, não sei o quê. Aí a mulher, tá. Aí ela trocou o meu ticket, aí isso sobe escada, desce escada, com tipo 50. Literalmente, eram 2 malas grandonas e uma de mão. Era muita mala, muita mala. Foi muito engraçado. Hum, A mulher, quando eu entrei no primeiro trem, eu mostrei meu ticket, né? tá. E aí ela começou a falar em alemão comigo e tal. Aí eu olhei com aquela cara, tipo, o que que você está falando? Mas Aí eu, fazendo cara tipo, de conteúdo, não, entendendo? aí eu falei assim, não, não, pior que não, porque senão vai que ela tá falando uma coisa pra eu entender. Eu falei assim, não entendi, tipo, Aham. English, né? Aí você vai aquela. Aí, tipo, aí ela começou a falar, e tipo, eles aqui, é muito engraçado, os alemães, eles falam como se você estivesse entendendo. Você fala que não tá entendendo, eles continuam falando. Eles acham que se eles falarem mais devagar, ou se eles repetirem, você vai entender. Mas não vai, tipo, se eles falarem alguma coisa que você não entendeu, se ele repetir igual, não vou entender. No máximo, quando eles fazem uma mímica. Aí tá, quando faz mímica, a gente entende. Aham. E aí gente, sério, foi muito. E aí a mulher, só que eu acho depois que ela tinha, depois da situação, eu entendi que ela tinha falado que a plataforma tinha mudado. Foi por isso que eu perdi o trem. Porque Ah, no o negócio estava numa plataforma, e aí depois eu vi que tinha mudado para outra. Só que até eu chegar na outra, não deu tempo, porque, não tipo, deu tempo. normalmente não sei se vocês já pegaram trem aqui na Alemanha, mas, tipo, às vezes é, tipo, 4 minutos para você trocar de um trem para o outro. Tipo, três Uhum. minutos, sabe? Então, tipo, você tem que saber exatamente para onde você vai para você conseguir chegar. Se você, né, tipo, der aquela bobeada,
não perde o trem, entendeu? É, Mas ó, aí foi nesse primeiro ano, esse foi ótimo. eu tive uma experiência com trem aí, foi quando eu fui de Munique pro aeroporto. Aí a gente fui de trem. Só que na minha Uhum, cabeça, eu peguei o trem para ir pro aeroporto. E aí eu vi qual era a estação do aeroporto, era a estação X. Era tipo a uhum. última. Beleza, não tem erro. Isso, é ótimo. Só que chegou numa estação Y lá, que uma galera desceu. E essa galera que desceu, muitos com mala. Aí eu virei pro meu namorado na Uhum, época e eu falei, tá esquisito isso, porque tipo, tá só a gente e mais duas pessoas aqui dentro, e a galera que tá de uhum, mala, que é o nosso caso, também desceu. Aí ele aham, falou, não, mas a gente viu que é a última, e essa não é a última. Aí a gente resolveu perguntar para as outras duas únicas pessoas que tinham ficado no vagão. Aí a gente falou, aham, a gente tá querendo ir pro aeroporto, a gente continua. Aí eles, não, sai, tem que sair, é um outro trem e tal. E aí a gente já saiu e foi meio coisa de filme. Assim, a gente saiu, o negócio fechou e o trem foi embora. Aí eu, meu Deus do céu, e a gente tava indo pro aeroporto, tinha hora para chegar. Eu fiquei imaginando, aham. É, vai nessa é a que eu pior vou para um coisa. lugar que eu não sei nem para onde eu tô indo, depois não vou saber como é que Aham. volta. E aí foi confuso, assim. Nossa, nossa, é muito confuso. Pra quem sabe é tranquilo, mas pra quem não sabe, socorro. Pra quem não sabe o caminho certinho. E aí, o que você já conseguiu conhecer de lugar aí, Então, além das da sua cidades. cidade? No começo eu fiquei muito animada, né? Aí eu Aham, fui, aí eu conheci Leipzig, que é tipo bate e volta. aham, Dresden, eu fui. Aí o que que eu fiz? Eu fiz Oktoberfest, eu fui em algumas pequenas cidades lá na Bavária também, porque eu me diverti mais nas pequenas Oktoberfests, tipo nas cidades pequenas, né, do que nas de aham. Munique. Porque a de Munique é tão grande e tão cara, sabe? É 12 euros uma daquelas garrafas de 1 litro, sabe? É muito caro. É. E 12 euros mais a tips que você tem que dar, porque lá os garçons eles não trabalham, eles não recebem, eles só recebem realmente a gorjeta, né? Aham. Então, as Oktoberfests de cidades pequenas eu me diverti muito mais, que era mais fácil arranjar lugar na mesa, sabe? Uhum. Era muito mais fácil de pedir, entendeu? E esse negócio de arranjar lugar na mesa é muito complicado, porque na Oktoberfest você só pode pedir cerveja se você estiver sentado em uma mesa. Ah, Se você é? não estiver sentado numa mesa, eles não te servem. Então, Que tipo, não tem loucura. aquele jeitinho brasileiro de ficar em pé bebendo no canto, entendeu? Tipo, não, você tem que Entendi. arranjar realmente uma mesa. E é muito difícil. Eu nunca fui Então, para Oktoberfest, mas eu tenho uma amiga que foi, e pelo que ela me descreveu, parece ser uhum, um lugar gigantesco, assim, pelo isso, é menos a de gigantesco. Munique, tipo um Uhum. parque aberto, assim. Isso, tem roda gigante, tem tudo, sim, também. E aí fica rolando música e cerveja e tudo mais. Só que como é um negócio mega gigante, acontecem várias coisas ao mesmo Ao tempo, mesmo assim, tempo, exatamente. E assim, né? as principais são, tipo, a HB, a Paulaner e a Uhum. Augustine, que no caso é a minha preferida, a Augustine. Só que, tipo, você entra, assim, por exemplo, sábado e domingo, cara, as pessoas reservam as mesas, quando você chega já tá fechado, não tem como você entrar. Teve um dia, eu fui 3 dias na de Munique, né? Uhum. No penúltimo dia, no do meio, a gente não conseguiu entrar em nenhuma tenda. Eu falei, gente, que absurdo. Tipo, eu que tô aqui e não consigo. E se você não consegue entrar, você não consegue pedir. Se você não consegue mesa, você não consegue. Aí as menores, as mais vazias, tipo, de cidades menos conhecidas como Munique, eram muito mais legais, porque você não tinha essa, Da disputa aí de mesa, tipo, que nem essa, estão falando aqui, essa chegar cedo na tenda e nunca mais se levantar, né? exatamente, você não pode, porque se você levantou, perdeu, acabou. Você não perde mais cerveja, sabe? É. E tipo, assim, às vezes a gente entrava e falava assim, pô, a gente pode só pedir aqui a cerveja, daqui a pouco a gente sai, tipo, então a gente pedia pra alguém que tava já numa mesa, assim, a gente podia pedir e depois a gente saía, entendeu? Uhum. Tipo, sei lá, aí outra coisa também que depois, isso foi em outubro, né? Aí em dezembro chegaram os mercados de Natal, que é bem Hum, famoso aqui na Alemanha. Aí eu e entendi. minha amiga, que é essa que mora lá em Munique, né, perto de Munique, a gente falou, vamos conhecer vários mercados de Natal. Aí a gente foi, a gente foi no de Dresden, aqui na cidade também tem, na verdade todas as cidades Todas vão as ter cidades mercado de têm. Natal. Se não tem uma temporada, né, tipo vários dias, eles vão ter pelo menos um final de semana, entendeu? Tipo, se a cidade for muito pequena.
Então, aí eu fui para Dresden, aí fui para Berlim, 2 vezes, Leipzig, Frankfurt, que Frankfurt é perto, é na cidade antiga e perto da ponte, fica lindo, nossa, é lindo. Ai, É, Augsburg também, acho que foi só. Eu não cheguei na de Munique, porque é engraçado que as feirinhas de Natal elas terminam um pouco antes do Natal. Então, começou tipo, em normalmente é novembro, 20. né? Elas começam normalmente no último final de semana de novembro e vão 4 finais de semana, né? Que são 4 semanas. Então, normalmente elas terminam dia 22, 23 de dezembro. E aí eu não consegui ir na de Munique, eu cheguei e já tinha acabado. Mas foi uma desculpa para eu ir em várias cidades alemãs, assim. E o E, que que você comer. E achou aí de eu não Berlim? gostei. Oi? E o que que você achou de Berlim? Então, Berlim, eu tinha ido Da, 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 fora do do inverno? mercado de Natal e depois no mercado de Natal. Uhum. Eu achei, assim, Berlim é muito internacional. Não é a cara da Alemanha, assim, quando você olha, É. tipo. Alguém perguntou aqui se eu fui a Wiesbaden. Não, não fui. Então, em Berlim é muito internacional. Apesar de que eu também não falei muito inglês, eu falei também alemão e tal. Mas é muito mais internacional do que qualquer outra cidade, sabe? Sim, Você sim. vai lá, você vê alguma óbvia história, né? E um pouco da Alemanha e tal, mas é muito menos que, tipo, Munique, muito menos que as outras cidades. E cidades pequenas, quanto mais cidade pequena, mais, tipo, é alemã mesmo, né? É, isso que você falou é bem interessante, porque eu conheço duas cidades grandes da Alemanha, que são Berlim e Munique. Só que eu consigo ver muito mais características do que a gente imagina encontrar na Alemanha em Munique do Munique que em do que em Berlim. Berlim. Berlim é muito mais, apesar da carga histórica, de você ver muita coisa ligada ao Muro de Berlim, que é uma história recente, que é muito ligada à Alemanha, eu me senti mais na Alemanha, em Munique, do que em Berlim. É engraçado isso. É, isso mesmo. Até uma amiga que falou que, tipo, Berlim é mais a cara do mundo. E, tipo, você vê tudo, você vê, tipo, é muito internacional. Você vê toda a nacionalidade ali, diversidade. É muito legal por isso também, assim, ter essa diversidade, respeitar as diferenças, é muito legal. Ah, sim. Muito maneiro. E você já conseguiu fazer amizade com alemães na faculdade ou não? Então, mais ou menos, porque assim, o mestrado por ser inglês, isso é uma coisa até que eu anotei aqui. O mestrado por ser inglês, ele espanta alemão. Alemão não faz. Então, na Entendi. minha, na minha turma é só internacional. E a maioria é da Ásia. Então, é Da Índia, Ásia. tem muitos indianos, muitas pessoas de Bangladesh, nem sei falar como se fala. Muita gente do Paquistão, árabes também, China, mas assim, pouquíssima gente. Alemão na minha cidade, na minha sala não tem nenhum. Às vezes, se você for para a parte de business, international business, ou uma parte assim de negócio e tal, você consegue achar um ou dois, entendeu? Mas aí basicamente são os que eu tenho morado. Eu morei com 2 alemães e agora eu tô morando com uma alemã, até que passou aqui. Mas eu Fazem não, outros não cursos que não são do seu mestrado, né? eles são mais na área de alemão, na língua, né? Mestrado na língua em alemão. Na língua em alemão. Mas, assim, na minha turma ainda tá difícil. E não tem brasileiro na minha sala. Não tem. Na verdade, eu não conheço nenhum brasileiro nessa Verdade? cidade. Eu sei que tem, mas eu Ah. ainda não conheci. Eu sei que tem, mas não conheci ainda. Perguntaram E como que foi o processo seletivo para o mestrado. Você fez tudo no Brasil? Você teve que fiz fazer tudo do alguma prova Brasil. aí? Não, na verdade, os mestrados, eles é tudo como que é seleção assim do seu currículo, né? Você tem que Currículo. mandar vários documentos e aí depende de cada universidade. Tem universidade que normalmente é tradução ou para língua oficial ou para língua inglesa. Aí você tem que ter o TOEFL ou IELTS, né? Que é certificado de língua. E aí você tem. Cada faculdade tem um deadline, tem um procedimento. E aí você tem que entrar em cada site e ir entrando e seguindo, né? Na Aham. época, eu me inscrevi para 5, eu acho, universidades. E cada universidade era Em um processo. processo à parte. Isso. E é E aí, tranquilo de acompanhar as aulas em inglês, ou mesmo sendo inglês, você já tendo influência, você sentiu um pouquinho por ser na Alemanha?
Então, eu já tive aula, eu já estudei um ano nos Estados Unidos, né, faculdade. Então já tinha essa facilidade para ter aula em inglês, né? Só Uhum. que eu ainda tive um pouco de dificuldade porque aqui, é engraçado. Por exemplo, lá eu estava nos Estados Unidos, os professores, a maioria era americano, Americano. né? Então, aqui não, aqui é tipo, tenho acho que um professor francês, do período passado, né? Um professor francês, um chinês, aí eu acho que dois alemães. Então, tipo, acabava que era a segunda língua deles também, né? Entendi. Eles tinham Então, aprendido aquela língua, né? exatamente, então ficava, mas assim, não tá sendo difícil a língua numa barreira. É engraçado às vezes você tá estudando com seu amigo e aí tem que explicar em inglês e aí, mas isso ajuda, né? Você acaba né, se E acaba desenvolvendo que a mais. sua vida toda aí na Alemanha está sendo toda em inglês, né? Porque você está Isso, tendo convívio com pessoas que não são alemãs, mas que também não são brasileiras. Então, exatamente. o inglês acaba sendo o elo de ligação entre vocês, Uhum, né? E né, comida exatamente. Minha vida aqui é típica? basicamente. Então, Comida típica, comida, já cara, experimentou alguma? a- é uma das coisas que eu vou te falar que eu não gosto muito, não. Mas foi uma das coisas que eu tive mais dificuldade de me adaptar foi a comida, né? Aqui eles comem muita linguiça, salsicha, Carne de né? porco, Que né? é o famoso Wurst deles, currywurst, que eles chamam. Aham. E batata, que eu amo batata. Esse foi um problema, porque aí eu comi muita batata no começo. E eles têm muita carne de porco. É engraçado, uma curiosidade é que aqui a carne moída é Ah, misturada. Tipo assim, tem carne moída só de vaca, né? A carne que aham. eles chamam aqui de rings. E eles têm a carne moída misturada, que é misturada de porco com vaca. Então, tipo assim, fica a carne moída misturada. De tanto que eles E gostam de essa é a mais porco, comum? é a mais comum, porque aqui, assim, na verdade tem as duas. No mercado você vai ter lá parte de carne moída, você vai ter carne moída de. Na verdade, eu não sei se é frango a carne moída que tem aqui, mas é uma carne moída de carne branca, que eu não. Que Tá. é, cara, eu não sei se é peru, não sei. Pode ser período. Eu tenho que depois traduzir a palavra em inglês, em alemão. Aham. E aí tem essa, aí tem a misturada, que é carne de vaca com carne de porco, e carne de porco sozinho e carne de vaca sozinho. É muito engraçado. Eu nunca tinha visto carne de porco moída, né? Uhum. E. Não, então, falou que deve ser porco. Tem porco e tem outra também, que é Geflügel. Só que eu não sei ainda o que que é. Então, é tipo. E É como se fosse o peru. Como que é o nome? pode ser que O, seja de Peru mesmo. ou de peru, ou de galo, sei lá. É tipo alguma parte de. Mas é de frango, é da parte branca, né? Carne branca. Aham. E aí a E alimentação basicamente é carne de porco, tem muito, né? Batata. frita, batata, linguiça. Aqui tem muito salame. Salame, aqui você vai no lugar para Embutido, né? comprar, são 50 mil salames, é muito embutido. E aí, na época que eu estava morando em outra república, nossa, a gente fazia muita besteira. Era queijo também, queijo derretido com pão. Aqui também eles adoram pães. Tipo, pão, nossa senhora, eles amam. Fazem pão de tudo que é jeito, sabe? Tipo, aqui se você vai na padaria, cara, a padaria é uma coisa assim, tipo, vou na padaria. Então eles vão lá e tem É um 50 evento. mil tipos de. É ótimo. Mas eu demorei pra me adaptar, pra achar as coisas que eu realmente gostava de comer. Até que quase 2 meses, 1 mês e meio atrás, que eu comecei uma nutricionista brasileira aqui na Alemanha porque eu não estava conseguindo me organizar. Então eu pedi essa ajuda, é muito bom, porque tipo, você se perde no que é saudável, o que não é, entendeu? Então ela me ajudou bastante, está me ajudando ainda. Outra coisa, fruta. Aqui basicamente é banana e maçã. As outras frutas, tipo morango e cereja, tipo cereja, tem muito blueberry, muito. Acho que é Entendi. framboesa. Só que são caras, eu não vou ficar comprando, tipo, framboesa, que nem gosto de framboesa. Mas tem bastante coisa, por exemplo, manga importado é sem gosto. Eu comprei uma manga uma vez, que eu acho que veio da Espanha, não sei. Sim, sem gosto.
Então, o que que eu tô fazendo é comprando algumas coisas congeladas. Tem bastante morango congelado para fazer suco, sabe? E laranja também, tangerina, tem. Uma coisa que é engraçada, o limão, o verde, que é o comum aí do Brasil, aqui é O caríssimo. Tahiti, né? É caríssimo, caríssimo. E o barato é o limão siciliano. Ah, é? E aí, o limão siciliano é assim, tá ali de promoção, é o mais barato. E o outro é o mais caro. Nunca comprei um até agora, porque de tão caro que é. Aí eu me adaptei. Agora eu gosto mais do limão siciliano. Tipo, é o que dá pra pagar, no caso. Mas essa questão da alimentação que você falou é bem interessante, porque quando a gente vai de férias e vai passar uma semana, e aí, tipo, ok, comer, porque eu acho a comida alemã pesada. Tipo, para você comer Uhum. todo dia é muito gordurosa, pelo menos a experiência Uhum. que eu tive, assim, é muita carne de porco, joelho de porco, Uhum. coisa frita. Então eu fico Isso. imaginando que no dia a dia, assim, realmente, se você não tomar cuidado, acaba afetando a saúde até, né? Não, eu ganhei muitos quilos. Eu ganhei, eu acho que 8 quilos, se não me engano, assim, tipo, eu fiquei chocada. Eu falei, gente, não dá, não posso ficar nessa rotina. E assim, não é nem comer, por exemplo, eu posso comer comida fora, é cara, não tem como eu ficar comendo comida alemã tradicional fora. Não dá, é caro, né? Tipo, a gente tem que comer, cozinhar. Só que a gente tem que aprender a cozinhar com os ingredientes alemães, entendeu? Aqui, por exemplo, não tem creme de leite. São três tipos de creme de leite. É um quando você quer fazer uma coisa mais diluída, é um creme de leite quando você quer fazer doce, é um creme de leite quando você quer fazer alguma coisa salgada. Sabe? Tipo, até você se adaptar a essas opções todas, você fica meio perdido. Entendeu? E os Então, rótulos devem ser bem parecidos, né? Até você sacar o que é cada coisa, tem que ir comprando até. e testando, né? Não, até traduzir também, queijo, por exemplo. Eu tava comendo bastante queijo, eu não tinha queijo Minas. Aí só que aí depois, quando eu comecei a nutricionista, eu descobri, tem o queijo feta, tem outros queijos que eu posso substituir, que antes eu não sabia. Então, é legal também ter ajuda, porque é muito difícil, é muita opção. Muito, assim, o supermercado é absurdo, enorme. E essas viagens que você já conseguiu fazer, a maioria você tem feito de trem ou você já fez viagem de ônibus também? Eu fiz de ônibus, na verdade. Trem é mais quando eu vou com vários amigos. Aí a gente, quando é o de dia, por exemplo, para Leipzig, a gente consegue um ticket de trem que a gente consegue ficar o dia inteiro com um ticket, aí a gente vai e volta. Mas, por exemplo, Tá. quando eu fui para Munique, ou quando eu fui para Viena, quando eu fui para Budapeste, eu fui tudo de ônibus. Tem uma promoção da Interflix que você compra 5 passagens por 100 euros. Então acaba Olha, ficando 20 euros cada passagem. E aí é muito mais barato que qualquer passagem de trem. O trem, no caso, ele é caro. Assim, a passagem de trem, se você não comprar com antecedência ou se for muito, muito longe, né? Ele é caro. Então, tipo, foi tudo na base de Flixbus mesmo, que é o mais barato. falaram que Flixbus é vida. Eu já andei de Pois é. Flixbus, eu não lembro para onde que eu fui. Eu acho que eu fui de Viena para Praga, porque eu lembro que eu Ah, fui tá. de ônibus e aí eu acho que Uhum. foi Flixbus. E depois teve uma Foi galera Flix. que fez Praga, Berlim de ônibus Berlim. também. É. Eu peguei Budapeste até Leipzig, foram 11 horas de ônibus. Eu cheguei morta. E É, aí de 11 horas Leipzig eu peguei trem. Aí de Leipzig eu peguei trem para voltar para cá. Assim, o bom é que é perto. Por exemplo, Praga são 6, não, acho que nem 6 horas, acho que são 4 horas ou quatro Eu acho que horas e são meia, três alguma coisa horas de assim. Berlim, Praga. Eu acho que para daqui a 4, alguma coisa assim. Mas o problema o que que eu fiz, né? Eu voltei de Budapeste direto para minha cidade porque eu tava cansada. Eu falei, depois eu volto, porque Praga é aqui perto, né? Tipo, eu posso ir depois, mas aí depois veio a corona e eu não fui até hoje. E como é que tá Tipo, agora a situação do corona aí? Tipo, já tá dando pra e- sair na rua? tá, então, agora já melhorou bastante. Acho que tem umas 2 semanas que já deu uma boa melhorada. Tipo, os restaurantes estavam abrindo, estão abrindo já. Agora a gente já tem um barzinho aberto do lado de fora que você consegue consumir tranquilo. Outra coisa, agora a gente já tem até bar no Rio, porque aqui a felicidade é o Rio, né? E aí o Rio, eles fizeram um beach club. Eu quero muito ir lá. Ah, Eu quero ver se eu vou essa semana. Tem música e tal, pessoal. E do lado tem um acampamento de Camp Van. Cara, eu fiquei hum, assustada com o tanto de
de motorhome que tinha, gente. Eu fiquei assim, eu queria ter filmado, mas na hora já tava escuro. Mas era assim, muito motorhome. Fiquei chocada. Aí minha amiga tá falando Essa que era foi pra eu ter uma encontrado ela em tendência que... Praga. Ó, você não foi? Tava em prova, vou fazer o quê? Tava em aula, como que eu vou sair assim do nada? Mas você sabe que eu tava lendo que agora tá tendo essa tendência das pessoas pensarem mais em fazer viagens de motorhome exatamente para poder ter mais controle do Da vírus, assim, limpeza. sabe? Ah, não vou dormir num hotel, É, porque eu não sei como é que tá sendo a higiene lá, enfim. E aí aham. tava É, surgindo pode ser. essa viés aí na Europa. Pode ser. Assim, eu não sei se era o normal daqui ou se foi por causa disso, mas assim, foram muitos motorhomes. Eu fiquei chocada. E aí, por exemplo, já fiz, eu até quero tirar foto. Na cidade, no centro ali, colocaram um cercadinho com areia, Tá? aí umas cadeiras de praia e dois restaurantes, assim, tipo trailer, sabe, de bebida e comida. E aí, tipo, eles estão curtindo. Assim, eu achei super legal. Eu queria ter tirado foto, mas aí choveu. Eu acho que No aí eles verão, em fecharam. Paris, uma parte do Rio Sena, eles colocam areia pra galera se sentir na É, praia. pra se sentir na praia. Eu falei, achei legal. E não, e lá não tem nem água, eles colocaram no meio da rua, assim, tem prédio. E aí tem aí tem uma cerquinha de areia. Eu falei, nossa, que legal. Parece até aquele cercadinho de criança, sabe? Mas achei legal. O Rio é bem legal, assim, eu acho que é uma sensação de quase chegar no Rio de Janeiro, né? Sim, né? Bem longe, mas. E a cidade tem muito jovem, assim, é uma cidade que você considera universitária ou não? Tipo, normal, assim. Cara, ele tem bastante jovens por causa da universidade, na verdade, né? Porque tem duas universidades aqui, então, tipo, tem bastante jovens e tal. Mas, no geral, não é considerado uma cidade universitária, entendeu? Se Tá. você for comparar, tem outras cidades universitárias que são bem mais movimentadas do que Magdeburgo. Até porque é uma das coisas que eu me surpreendi. O leste alemão é muito mais parado do que o oeste. Então, é tipo, se você for lá para cidade, para as bandas de Colônia e Düsseldorf e tal, você vai ver cidades muito mais movimentadas, Hamburgo também, entendeu? Aqui é tudo mais parado, o pessoal vai no tempo deles. Até eu acho que no caso isso ajudou a não ter tanto caso de corona. Aqui na minha cidade teve pouquíssimo, se eu não me engano, acho que chegou a 40 casos apenas e já tá todo mundo curado. Então, tipo, acho que isso ajudou não ter não ter tido tantos casos, entendeu? O pessoal aqui não saiu de casa, ficou tranquilo, então só foi no supermercado, uma pessoa só. Então, acho que isso ajudou, Mas né? você falou que tem alguns bares que já estão com a parte da varanda assim aberta, mas eles têm algum tipo de restrição, tipo uma mesa sim, uma mesa não, tem que entrar de máscara ou não? Olha, os que eu tô vendo, até agora o que eu vi é o seguinte: você tem que atender do lado de fora. Eu não Tá, vi gente atendendo dentro. entendi. Então, a princípio, é do lado de fora. Eles devem ter colocado as mesas afastadas, mas assim, não tem nada medindo. Físico assim impedindo, né? É, não tem nada medindo. Você pode sentar. Só que, por exemplo, eu fui duas vezes. Você tem que assinar assim, tem que colocar seu nome, seu endereço e assinar. Eu não sei o que estava em alemão lá, mas assim, eu acho que você tem que dizer que você está, Ciente tipo, do risco, de ciente repente, que você sei lá. está ali, exatamente. É, você tem que estar ciente. E eles estão dando preferência para quem paga em. Dando preferência não, eles estão pedindo para você pagar mais com cartão do que com dinheiro, apesar de ter bares que só aceitam dinheiro, então nesses bares não muda, né? Mas a princípio tá ok, assim. Nos transportes públicos, supermercados, universidade que eu fui fazer prova, usar máscara. Mas fora isso, no lugar fora, você pode ficar sem máscara, tranquilo. Não tá. Agora tá relaxando mais. E você chegou a pegar um inverno aí? É rigoroso, neva ou é de boa? Não, aqui não neva, aqui fica só frio mesmo pra caramba, mas não neva. Eu peguei, na verdade, eu cheguei no inverno e foi muito difícil pra mim, pra eu me adaptar. Uma das coisas que é ruim é que você tem agora o contrário por exemplo, agora já são quase 10 horas e ainda tá claro. Tá Tipo, claro. basicamente ainda tá claro. Então, no inverno é o contrário, o sol nasce tipo 9 da manhã e se põe tipo 3, 4 horas da tarde.
Então você tem muito pouco tempo De luz de sol. solar. Eu lembro que eu no começo, assim, tipo novembro, dezembro, eu tava muito sonolenta. Era muito difícil sair da cama, acordar, e aí eu fiz suplementação de vitamina D, que é a vitamina do sol, né? E ajudou bastante a eu conseguir, tipo, manter a rotina, porque tava muito difícil. Eu tinha aula, tipo, 8 da manhã, eu acordava e não conseguia levantar. E era assim, uma coisa tipo, ah, eu não quero sair nesse frio, eu não quero colocar 1.000 roupas, eu não, entendeu? Mas depois que eu fiz a suplementação, foi até uma amiga daqui que me ajudou, que ela falou, cara, eu também, vamos ver se isso dá certo, porque pode ser. E ajudou bastante. Até depois da comida, né, a alimentação também, tudo ajuda. Mas é bem difícil se adaptar assim, a rotina, você chegar numa rotina com o inverno. Às vezes quando você tá de férias é até tranquilo, porque você tem, né, tá de férias, você Aham. vai Tá passear, vai animado, tirar vai foto. conhecer. Mas assim, ir pra aula, sabe, pegar trem e tal, você fica meio cansado, mas no final deu tudo certo. Agora tá no verão. Graças a Deus, verão Ai, chegando, agora... né? Ainda não. E você tinha as roupas certas pro inverno? Ou, tipo, não, teve que comprar Hum, roupa? Não, então, eu tinha algumas porque ano passado eu tinha viajado pro Peru, Chile e Bolívia no inverno, então eu já tinha comprado o kit básico, que é tipo fleece, o casaco corta-vento, uma calça térmica, calça de trilha. Então eu já tinha tipo o básico. E aí Uhum. mas eu não tinha tipo casaquinho bonitinho, sabe, com aqueles frufruzinhos, eu não tinha nada disso. Então eu cheguei aqui e comprei. Não comprei assim logo no começo, não. Comprei depois quando. Até porque aqui na cidade não é tão. A parte de compras é só tem C&A e H&M, não tem muita opção. Mas eu não tinha tanto, tipo, não tinha muita variedade. Ainda não tenho, porque eu tô tentando reduzir a compra, assim, pra que comprar tanta coisa. Mas tinha só o básico que eu comprei na Decathlon, aí no Brasil mesmo. Uhum. Então foi bem, assim, foi tranquilo, deu pra aguentar. E aqui você vai comprando o que você precisa, sabe? Tipo, cachecol. Eu, por exemplo, comprei um cachecol preto bem justinho para pro frio, entendeu? Que não era bonito, mas pro dia a dia, né? Ajuda. Então você vai adaptando. Tem umas blusas que são térmicas também, que são bem fininhas, mas que esquentam o corpo, que são legais também de usar por dentro, assim. Isso, é. Eu comprei também umas, tipo, fininhas, mas que dentro é térmica, assim, é bem boa. Que aí dá Isso. uma aquecidinha no corpo. E uma coisa que, eu não sei se a sua cidade é assim, mas muitas cidades que têm invernos rigorosos, a cidade é muito mais preparada para o inverno do que para o verão, né? Tipo, é muito mais fácil você encontrar lugares que tenham aquecedores. Você entra num restaurante, tipo, tá quente, porque o aquecedor tá lá valendo, do que no verão você entrar num lugar que tem ar-condicionado, né? Não, isso é total. Tipo, isso aqui, que você tá vendo, é um aquecedor. Todas as casas, elas têm aquecedores, você, tipo, não passa frio. Mas no verão, nenhuma tem ar-condicionado e nem ventilador de teto, sabe? Você tem que comprar ventilador, tipo, de pé. E eu ainda não peguei verão aqui, né? Tipo, vai começar agora. Mas todo Aham. mundo diz que é um absurdo de quente, não sei o quê. Tipo, tem gente na Itália que eu tava num grupo da Itália que eu tinha quase eu ia pra lá também, né? Todo mundo Aham. reclamando do verão lá, que é um calor absurdo. E, tipo, não tem ventilador de teto, não tem ar-condicionado, não tem onde colocar o ar-condicionado. Mas aquecedor eles têm, aquecedor, tipo, banheiro, cozinha, tudo eles têm aquecedor. Mas realmente, pro verão eles, sei lá, o que eles não É que eu querem. acho que é um período tão pequeno e que eles ficam esperando tanto o verão que eu acho que eles querem mais é sentir o calor. Não sei, se vão pra fora. Aqui é engraçado. Pode estar até chovendo, chovendo não, pode estar até o tempo ruim, mas se você vai no parque, tem gente no parque. Tem gente no parque. Tipo, eles não, eles vão pra fora que saem da toca, né? E você já, quando você viajou, você teve que fazer algum seguro de plano de saúde, alguma coisa assim? Te exigiram para entrar aí ou não? Não, então, pra cá você tem que ter o plano de saúde. Tipo, na Alemanha é o seguinte, você tem que ter um plano de saúde quando você entra, qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que tá No na Alemanha tem espaço que ter o plano de Schengen, saúde. Quem? Oi? naquele Quem não espaço Schengen, tem. né? É, quem não tem plano de saúde, tipo assim, na Alemanha, porque é diferente. O plano de saúde, você tem um plano o visto de o visto de estudante, não, o visto de turista. Quando você tem o visto de turista, você tem aquele seguro saúde que a gente compra para viagem que você tem que ter para vir para Europa.
Isso tipo, mandatório, É um né? dos requisitos Mas na lá. Alemanha, quando você... Oi? É um dos requisitos para poder entrar. Eles podem Isso, te pedir isso. na imigração. Aham. Isso. Agora, só que na Alemanha, quando você vem estudar, todos os residentes na Alemanha, eles precisam ter o plano de saúde alemão. E aí é Ah, plano de saúde mesmo, tipo, de... Aí você tem dois tipos. Você tem o plano de saúde privado e o plano de saúde público. 80%, 87% da população é do público. Na verdade, tem algumas diferenças que eu não... É muito coisa para falar agora, mas assim, basicamente, você tem que ter o plano de saúde. Se você não tem condições de pagar o plano de saúde, o governo vai pagar para você. Entendeu? Então, tipo, por exemplo, se você tá, não no meu caso, que eu sou estudante, então eles não vão pagar porque, tipo, eu tô querendo vir, então, mas, por exemplo, cidadão alemão que perdeu o emprego, a Alemanha vai pagar, o governo alemão vai pagar o seu plano de saúde. Então, tipo, aham. todo mundo, Opa, deu uma travada. mas meio que o mesmo, entendeu? Deu uma Eu travadinha acho que aqui. Mas pelo que eu melhorou, agora entendi, acho que voltou. pelo que eu entendi que você falou, tanto o privado quanto o público vai ter mais ou menos o mesmo padrão, é isso? Isso, exatamente. Tipo, a diferença é só que o público ele é garantido para todo mundo e o Tá. privado é para quem ganha mais, tipo, ganha muito mais dinheiro, então pode pagar esse mais caro, entendeu? Mas assim, todo mundo tem meio que uma média de atendimento. Então, tipo, eu ou um executivo, assim, não um executivo, mas não sei, sei lá, que ganha bem mais do que eu, a gente vai no mesmo médico, entendeu? Tipo, aqui é meio que não tem tipo, esses hospitais de elite, ou hospital, sabe? Não tem essas divisões. Segue São um todos padrão único aqui, né? isso, um E padrão você já único, no precisou usar? máximo. Já, eu precisei, eu lembro que em dezembro não, acho que em novembro eu fui que eu tava com tipo resfriado mesmo, só que pela primeira vez tinha dado tipo alergia, eu nunca tinha Reação tido isso, alérgica. tipo, começou a dar reação alérgica, e aí eu fui, foi muito tranquilo, eu cheguei, procurei, entrei, a médica falava inglês, graças a Deus, e foi ótimo o atendimento, rápido, não esperei muito e nem paguei nada. Sim, já estava incluído no valor que eu pago de plano de saúde, o que é caro, não é barato. É Mas assim, caro? se você. Tipo, eu estava pagando 105 euros por mês. Então, isso é caro. Considerável. Se você converter para real, é muito caro. Mas assim, aqui não tem que muito converter, porque custo de vida também eles estão ganhando em euro, né? A gente, tipo, não eu, mas no caso, o valor é para quem recebe em euro. Então, não é muito, não é muito justo, né, converter o valor, né? Tipo, converter assim. Não, E, não dá muito para converter, porque a realidade de quem está morando aí é tipo de um outro salário. É como se fosse 105 dinheiros, né? exatamente. Não é, tipo, porque agora o euro tá absurdo, então não é muito para converter, né? Mas assim, é E você caro, falou que assim, não. você acabou escolhendo fazer mestrado e tudo mais. Eu tenho uma história um pouco parecida com a tua, mas eu não fui para fora do Brasil. Mas eu sou de Belém e eu sempre quis morar no Rio de Janeiro, porque eu tinha os meus primos que moravam lá e eu passava férias lá. E quando eu me Uhum. formei, eu falei, cara, eu quero ir morar no Rio de Janeiro. Aí meu pai, você não vai. Aí eu falei, mas se eu for fazer um mestrado? E aí eu fui fazer um mestrado na UFRJ exatamente porque eu queria morar no Rio de Janeiro. E eu lembro que Exa- na minha entrevista para a prova lá do mestrado, uma das partes do processo seletivo era a entrevista. E eu lembro que Aham. eles eram muito preocupados com evasão, assim, porque eles perdiam nota, se a pessoa desistia no meio Uhum. do caminho e tal. Então eles queriam muito saber qual era o comprometimento da pessoa em levar o curso até o fim. E eu lembro que eu Uhum. respondi que o meu comprometimento era total, porque eu queria morar aqueles 2 anos no Rio de Janeiro. E aí acaba Exatamente. que o mestrado foi legal, aprendi bastante. Nem trabalho mais com isso hoje, mas foi legal, aprendi bastante e tudo mais. Mas Uhum. o que isso agregou na minha vida, assim, de experiências que eu tive, de morar sozinha, muito nova, em uma outra cidade, conhecer gente e tudo mais, foi muito incrível. Mas Uhum. aí você foi além, você foi para outro país. Tipo, eu já tinha morado um ano nos Estados Unidos, fazendo intercâmbio. Aí eu falei, mas Aham. agora eu quero morar na Europa. Eu já morei nos Estados Unidos, agora eu quero morar na Europa.
Aí foi tipo, beleza, para qual país que eu vou tipo, me Aventurar. aplicar, né? Exatamente. Aí acabei, tipo, não foi assim, sempre tive sonho de morar na Alemanha? Não, porque. Até porque senão eu teria começado a estudar alemão, né? Eu não fiz alemão. Mas, assim, depois. Aí todo mundo me pergunta: mas vem cá, por que que você foi para a Alemanha se você não sabe falar alemão? Eu falei, gente, se aprende. Se eu não aprender nesses 2 anos que eu tô lá estudando, aí a gente tenta outra coisa. Entendeu? Se não der E tá certo, a valendo a gente. pena essa, Tá, muito. essa, essa sua imersão cultural aí, morando em outro país, que a gente sabe que tem costumes e culturas muito diferentes da gente. Eles são, Muito, eu nossa. acredito que eles sejam mais minimalistas. Você voltou a ser estudante, a ficar, tipo, não posso comprar tal coisa, porque. Porque tem mais mês do que tem dinheiro, né? Tem muitos dias nesse mês. Não, tipo, vale. Assim, no começo eu ainda me perguntava, será que eu fiz a escolha certa? Será que deu certo? Será que Uhum. vai valer a pena? Mas assim, agora é engraçado, depois dessa reviravolta toda, né? Tipo, foi um. Tipo, tá sendo um período difícil, porque eu nunca imaginei que ia vir essa pandemia, que, tipo, Sim. tinha familiares vindo me visitar pra gente viajar, foi todo mundo cancelado. Uhum. Tinha uma viagem com a minha prima que foi cancelada. Tipo assim, gente, sabe, você faz vários planos e aí eu falei, gente, eu tô aqui Sim. presa na Alemanha, tipo, presa aqui na Alemanha, tendo aula online, que eu não tô tendo aula física, né? Eu falei, gente, será Uhum. que valeu a pena? Não sei o quê, mas eu falei, cara, podia ser pior, eu podia não ter vindo, estar presa no Brasil, não poder ter tido essa oportunidade, entendeu? Então, tipo, a gente tem que olhar sempre pelo lado positivo. Então, eu falei, não, tá E eu ótimo, acho que você tipo, acabou fazendo, com certeza você acabou fazendo, tomando uma decisão que muita gente no seu trabalho falou, putz, queria ter a coragem que ela teve aí de fazer isso. não, exatamente. Também outra coisa, muita gente fala, se eu não tivesse filhos eu ia, se eu não fosse casada eu ia. Eu falei, gente, então ó, tô indo, entendeu? Porque não tinha nada assim. Eu falei, se eu não for agora, eu não Independente. vou nunca mais, entendeu? Porque se eu não viesse ano passado, depois ia ficando cada vez mais difícil, porque você pensa, já tô velha. Eu sou, tipo, uma das mais velhas, assim, eu acho que eu sou a mais velha da minha turma. Então, Uhum. assim, as pessoas fazem mestrado muito, muito mais jovens do que eu. Então, eu falei, se eu não for agora, tipo, vai passar o tempo. Então, aí eu vou ter que arranjar outro jeito de morar fora. E aí eu falei, não, vamos tentar agora e vamos ver o que que dá. E, assim, eu Eu nunca acho que a imaginei que eu pior fosse coisa conhecer. Não, pode falar. Eu acho que a pior coisa é quando você tem algo na cabeça, tipo, eu quero morar, quero ter essa experiência de morar na Europa. E aí, tipo, tem algo no Brasil que fica te impedindo e te segurando, e você vai levar isso pro resto da vida, né? Ai, como teria sido se eu tivesse ido e tudo Exatamente. mais, né? Não, na verdade, essa vontade veio antes de quando eu fui para os Estados Unidos. Eu queria morar na Europa desde 2011. Só que aí, Uhum. como eu consegui a bolsa para os Estados Unidos, eu falei, beleza, vou para os Estados Unidos, não vou para a Europa. Aí quando eu voltei, eu falei, beleza, agora eu me formo e posso ir para a Europa. E aí eu não vinha. Aí eu falei, não, gente, eu tenho que ir, não sabe? Tipo, senão eu ia ficar naquela de, tipo, sempre quis, mas nunca fui. Aí eu falei, Exatamente. vou tentar. E, tipo, eu nunca imaginei que eu fosse conhecer, tipo, eu conheci muita gente da Ásia, né? Tipo, pô, eu fiz um post sobre o Ramadã, né? Que é sobre a cultura islâmica. Eu Uhum. nunca. Lá, meu amigo falando aqui, ó. Para você falar Tipo, mais devagar que ele não ele entende português. entende português, ele não entende nada. Mas ele, por exemplo, eles estão me ensinando muita coisa do islamismo que eu não sabia. Então, é tipo uma troca que você, assim, você não acha, eu tô aprendendo sobre a cultura alemã, sobre ser imigrante. Isso é muito importante também. Porque você tá Uhum. num país tipo, você é imigrante no país do outro, entendeu? Então, tem que respeitar Uhum. a cultura deles, sabe? Você tem que Querendo se ou não, por adaptar às mais. regras deles, né? Exatamente, por mais que eu não goste, né? Mas assim, a comida deles é essa, o jeito deles é esse, então você tem que se adaptar a eles, né? Então, Uhum. é isso, tipo, é muita experiência, eu tive que arranjar lugar para ficar, trocar, arranjar gente para me ajudar a fazer mudança, porque você não tem Dividir seus amigos do apartamento. Brasil, tem que dividir apartamento, tem que ver como que é limpeza dos outros, tipo, sabe, festa e é muita experiência. Então eu acho assim, vale a pena de qualquer forma, sabe? Eu acho que
Eu não me arrependo e eu penso assim, na verdade, graças a Deus eu vim, graças a Deus eu tive a coragem de vir e de estar Sim. aproveitando isso tudo. E aí, daqui a pouco, Apesar... se Deus quiser, a pandemia vai embora e aí todos os seus amigos vão poder Exatamente. disfrutar. Que isso é uma coisa muito legal quando você mora fora da sua cidade. Tipo, e se for uma cidade que seja turística, todo mundo fala, eu vou te Melhor visitar. Eu aí. recebi a visita pra caramba no Rio de Janeiro. Isso aí, melhor impossível. Falei, gente, vamos, visito, vamos, vem visitar, vamos andar. Até eu tava vendo aqui na cidade, depois eu vou postar. Tem uma ponte que é para dar, tipo, para manobra de navio. Tipo assim, o Ah, navio tá vindo nessa direção e ele quer virar para cá, aí tem uma ponte que faz a, aquela a, a volta. abre assim. E, tipo, você tá no rio, né? Aí Aham. o barco ele vai, faz a volta e vai para lá. Tipo, é Aham. a maior ponte do mundo disso. Ah, Tipo, é? eu tava lendo. E aqui, eu ainda não fui. Mas eu tô Olha. bem. Tipo, se você quiser virar com barco, o rio, né? Na verdade, Aham. eles fizeram essa ponte para conectar, tipo, dois rios que estão passando assim. E aí Tá. você sai de cima e vai para baixo, ou sai de baixo e vai para cima, sei lá. Mas é bem maneiro. Eu quero ver. Ah, bacana. Eu quero tirar Olha foto. só, Ai, Natália, nosso tempo aqui está chegando ao fim, mas eu queria te tá, dizer acabou. que a nossa conversa foi muito bacana. Adorei saber um pouquinho mais de como é viver na Alemanha, como é ser imigrante na Alemanha. E eu tenho certeza que você ainda Exatamente. vai viver muito mais experiências bacanas ou não, de perrengue, de perder ônibus, de perder trem, que faz parte. Depois a gente tem muita história para contar. Faz parte, com certeza. É o tempo todo a gente faz perrengue. É na chuva. Ontem mesmo teve perrengue. O perrengue é todo dia. Mas é isso. Ó, tem mais Obrigada a uma você, última adorei. perguntinha aqui. É, tem mais uma última perguntinha. Você vai poder Hum. fazer algum estágio remunerado enquanto estuda? É liberado aí fazer? Então, pode, sim. Eu posso trabalhar. Na verdade, não é estágio. Eu posso trabalhar 20 horas semanais. Uhum, Tipo, McDonald's, eu posso trabalhar em qualquer lugar. uhum. E depois de terminar as matérias, eu posso fazer estágio em uma empresa, sim. E aí você ganha normal, tipo, você fica 6 meses na empresa e você pode ser efetivado. Tipo, não é difícil, né? Não, assim, não é fácil, mas também não é Não tão é difícil, impossível. mas pode sim. Não é impossível, não tipo, é plausível. E aí dá Ai, que sim, dá bom. para você trabalhar. Estágio é difícil fazer durante a faculdade porque não tem empresas aqui perto. Então, seria Hum, trabalho mesmo, né? Para ajudar nos custos. Ah, beleza. e outra coisa, dá Ah, para você também diga. fazer pesquisa. É tipo laboratório, como você faz iniciação científica no Brasil? Também Tá, na tem própria bastante na universidade. faculdade. Isso, também é possível. É o que eu faço, no E aí é caso. remunerado. Isso, é remunerado. Uhum. Aí, Ah, legal. dependendo das horas, Fechou. você ganha um dinheirinho. E aí ajuda bastante. Já dá para pagar umas cervejinhas. Dá pra pagar o seguro-saúde, dá pra pagar alugar o housing, dá pra pagar algumas coisas. Legal. Mas eu, Então tá eu bom, adorei Natália. o papo. Obrigadão, eu adorei. Obrigada pelo convite, por trazer aí um pouco mais de curiosidades de uma mestranda na Alemanha. Legal. Mas é isso. Então Então, tá bom. Beijão. beijos. Obrigada. Tchau, tchau. É só fechar Obrigada, aqui, né? gente. Todo mundo que participou aí. Obrigada, gente. Tchau, tchau.